Hoje em dia, na internet, parece que qualquer coisa visualmente bonita já recebe automaticamente o título de animação incrível. Se o anime possui uma fotografia absurda, enquadramentos impactantes, uma direção forte ou cores chamativas, muita gente imediatamente resume tudo dizendo que a animação é perfeita. Mas a animação, no sentido mais puro da palavra, não é sobre estética parada. É sobre movimento, sobre a forma como os personagens andam, reagem, caem, correm, hesita. Sobre como cada ação transmite sensação, peso e emoção. A verdadeira animação nasce justamente entre algo crível e aquele exagero artístico que faz uma cena parecer viva. Aí surge a pergunta: o que realmente separa a animação apenas boa de uma cena que fica marcada na memória? Bem, a verdade é que a qualidade na arte raramente é constante. O único anime pode entregar algumas das melhores cenas que você já viu, e ao mesmo tempo ter momentos visualmente fracos. Às vezes um episódio inteiro mantém um nível apenas ok, até que do nada surge uma sequência tão absurda que parece pertencer a outro projeto. Quem aí lembra de animes como Naruto e Bleach, que toda semana tinha episódios lançados e a maioria deles eram com uma animação pobre? A gente passava, sei lá, 10 a 15 episódios naquela animação tenebrosa, pra aí surgir uma luta que dava um salto na animação. Nem parecia o mesmo estúdio produzindo. Por isso, os animes é uma das formas de artes mais colaborativas que existe. São equipes enormes trabalhando sob pressão constante, lidando com prazos apertados, orçamento limitado e uma carga absurda de trabalho. A indústria inteira vive no limite do tempo, da energia e dos recursos. Então é natural existir essa oscilação, mas o impressionante é que mesmo dentro desse caos, ainda recebemos animações incríveis. Na verdade, parece que estamos vivendo uma espécie de auge visual dos animes. O anime subiu muito, obras visualmente deslumbrantes sempre existia algo claro, mas hoje a sensação é de que toda temporada lança algum anime capaz de deixar o público completamente hipnotizado. Só que existe um detalhe importante nisso tudo: é muito fácil confundir direção, composição, iluminação e design visual com a animação em si, porque no fundo o coração da animação sempre foi o movimento, e mesmo que seja impossível separar totalmente a animação de elementos como composição de cena, paleta de cores ou efeitos digitais, a animação ainda continua tendo uma identidade própria. Então, o que realmente faz um movimento funcionar? Para começar, ele precisa ser envolvente e fluido, expressivo e fácil de entender. O espectador precisa conseguir acompanhar a intenção da cena, e mais do que isso, sentir o que ela quer transmitir, de preferência de uma forma quase automática, quase instintiva, algo que te faz entrar completamente naquele universo sem nem perceber. Mas uma animação realmente incrível vai além disso. Ela sempre tem algum detalhe que se destaca de forma absurda. Pode ser um pequeno movimento colocado exatamente no momento certo, ou uma sequência extremamente complexa que simplesmente funciona perfeitamente. Grandes animações não são esquecidas. Às vezes elas te marcam de maneira silenciosa, quase imperceptível, mas elas permanecem na memória porque conseguem fazer tudo bem, enquanto executa uma coisa de maneira excepcional. E para entender melhor isso, basta olhar para algumas obras que atravessaram gerações e continuam vivas na cabeça de tanta gente, como as animações do estúdio Ghibli, principalmente Meu Amigo Totoro e os serviços de entregas da Kiki, porque quando você reassistir esses filmes, sempre percebe algum detalhe novo, pequenos movimentos, pequenas reações, coisas que passam despercebidas antes. E sinceramente, eu acho que esse é um dos maiores sinais de que é uma animação verdadeiramente fantástica. Hayao Miyazaki entende isso como poucos. Em Princesa Mononoke, no momento em que o Sam para a lâmina bem na frente da garganta do Ashikata, a espada quase não se move, mas o reflexo da luz muda de maneira tão natural que a cena ganha um peso absurdo. Existem inúmeras cenas dos filmes do Hayao Miyazaki que ficaram eternizadas na memória das pessoas porque, além de serem fáceis de entender e extremamente imersivas, elas transbordam personalidades. São cenas gostosas de assistir. Elas cumprem perfeitamente o papel de envolver o espectador e comunicar a ação com clareza, mas brilham de verdade na forma como conseguem ser expressivas e visualmente satisfatórias. Só que no final dos anos de 2010 e o começo dos anos de 2020, a indústria entrou numa corrida absurda por animações cada vez mais extravagantes. Parece que todo anime queria entregar uma cena mais impressionante possível, e o nível técnico ficou tão absurdo que em alguns momentos parecia que muita gente começou a esquecer o básico. Porque algo ser difícil de animar não significa automaticamente que seja bom, principalmente quando toda essa complexidade acaba sacrificando outros aspectos importantes da cena. Em vários casos, a dificuldade passou a existir apenas pelo espetáculo da dificuldade.
Dandadan, por exemplo, é um anime que eu considero incrivelmente bem animado, mas existem certos momentos em que eu sinto que a clareza dos movimentos acaba ficando em segundo plano. Tem cenas em que um personagem está correndo de forma desesperada e você entende a intenção da cena, mas o jeito como o corpo se movimenta é tão exagerado e caótico que é difícil visualizar exatamente o movimento. E às vezes parece que na tentativa de criar algo gigantesco com um cronograma apertado e recursos limitados, alguns fundamentos acabam sendo deixados de lado. Os animes modernos parecem valorizar muito aqueles momentos feitos para viralizar, aquela cena que explode visualmente e faz todo mundo comentar. Só que curiosamente, muitas vezes são animações menores e mais sutis que permanecem vivas na cabeça das pessoas. Como aquela cena em Naruto, quando Naruto praticamente mistura natação e escalada enquanto usa o chakra para se mover sobre a água. Eu adoro quando um detalhe simples, quase imperceptível, é tão bem executado que transforma completamente a sensação da cena. Porque são esses pequenos movimentos que fazem o mundo animado parecer vivo de verdade. A arte é algo curioso porque a ideia do que é bom nunca nasce do nada. Animações japonesas, por exemplo, possuem uma identidade extremamente própria, mas ao mesmo tempo ela também foi construída com influências vindas de várias partes do mundo, além das referências do orçamento, estilo visual e cultura de produção. Também existem mudanças de tendências e inspirações dentro da própria indústria dos animes. O anime é um meio artístico muito específico, quase como se fosse um gênero próprio, e por isso quando você olha para a animação japonesa, existe um estilo que imediatamente parece reconhecível. Mesmo assim, é impressionante perceber como muitas dessas técnicas ainda se conectam aos famosos 12 princípios da animação, um conjunto de conceitos criado por dois animadores da Disney lá nos anos 80. E sinceramente, esses princípios ajudam muito a entender por que a animação funciona de uma forma tão diferente de qualquer outra arte. Porque a animação, no fim das contas, é uma sequência gigantesca de imagens estáticas criando a ilusão de movimento. O único episódio de anime possui milhares de desenhos individuais, só que esses desenhos não funcionam como uma imagem parada. Eles precisam conversar entre si. Bem, a animação possui 4 responsabilidades principais: clareza, imersão, satisfação visual e expressão. E praticamente todos os 12 princípios contribuem diretamente para pelo menos uma dessas funções. O princípio de squash and trip, por exemplo, ou compressão e alongamento, consegue deixar o movimento muito mais impactante e prazeroso de assistir. Isso aumenta a sensação de peso e materialidade, ajudando na imersão, e também pode ser usada de forma extremamente expressiva, principalmente quando combinar com outro princípio muito importante, o exagero. Já elementos como a antecipação, a encenação, ações sobrepostas e desaceleração ajudam bastante na clareza do movimento. Ações secundárias e desenvolvimento sólido tornam a animação muito mais imersiva. E quando tudo isso começa a trabalhar junto, é aí que a animação deixa de ser apenas bonita e começa a ganhar personalidade. O primeiro episódio da terceira temporada de Jujutsu Kaisen é um ótimo exemplo disso. Visualmente ele é absurdo por vários motivos, principalmente pelo estilo artístico, mas também porque usa os princípios da animação de maneira extremamente inteligente. Tem uma cena que dura menos de 2 segundos e ainda assim consegue demonstrar 6 princípios diferentes ao mesmo tempo. Os personagens atravessando a sala voando aparecem em apenas 5 segundos diferentes, o que mostra muito bem a ideia do time e movimento, aquela lógica de que menos quadros podem transmitir mais velocidade. Os escombros se espalhando, as rachaduras surgindo nas laterais e levantando pelo impacto, tudo isso funciona como ações secundárias. A eletricidade acompanhando o Itadori exagera o aspecto sobrenatural da cena e junto da fumaça e da poeira cria um follow-through extremamente forte. E o mais impressionante é que todos esses movimentos desaceleram suavemente no final, ajudando muito na clareza da ação, porque seria muito mais fácil perder completamente os poucos quadros em que ele cruza a sala inteira. Tudo isso enquanto os desenhos continuam incrivelmente sólidos do começo ao fim. E sinceramente eu acho que esse tipo de cena é exatamente perfeita de uma animação realmente boa, talvez até excelente, né? Mas existe uma cena no 5º episódio de Witch Hat Atelier que sinceramente é absurda. Esse anime consegue criar movimentos visualmente inacreditáveis. Os visuais são lindos o tempo inteiro, mas existe uma sequência específica no episódio 5 que leva isso para outro nível. Resumindo rapidamente o contexto, um grupo de aprendizes acaba presos diante de um dragão gigantesco. E quanto mais o tempo passa, mais o monstro cresce. Até que no momento mais desesperador, o professor deles aparece. Essa sequência inteira funciona quase como uma construção de 3 atos. A preparação, a conjuração da magia e a conclusão.
A primeira imagem que vemos é o Keyfrey cruzando os céus enquanto segura uma criança nos braços, desviando de um dragão colossal. Existe um caos extremamente calculado na forma como os personagens se movimentam pelo ar. Tudo parece rápido e imprevisível, mas ao mesmo tempo perfeitamente legível. E isso transforma a abertura da cena em algo incrivelmente dinâmico. Durante toda a sequência, eles também brincam o tempo inteiro com o movimento de câmera, guiando o olhar do espectador de forma muito mais inteligente, quase sempre mantendo o foco principal bem no centro da tela, mesmo com toda a movimentação caótica acontecendo ao redor. O próximo corte muda completamente o sentido da cena. Agora tudo gira em torno da imersão. A velocidade que eles atravessam os céus é absurda, enquanto as nuvens passam pela tela, servindo quase como uma transição viva entre os planos. E eu adoro como a câmera muda de posição várias vezes, enquanto o Keyfrey termina de desenhar o círculo mágico, antes daquele zoom dramático. A cena é extremamente fluida, fácil de acompanhar e transmite exatamente a emoção que ele quer provar. Você sente o peso daquele momento crescendo, mas o mais impressionante é que tudo isso ainda era só a preparação, porque a verdadeira explosão visual acontece logo depois. Keyfrey emerge das nuvens depois de lançar a magia, enquanto tinta flutua ao redor do corpo dele, e por um breve instante a música e os efeitos sonoros praticamente desaparecem, como se o anime estivesse prendendo a respiração junto com você. E a transição entre uma cena e a outra acontece de forma tão elegante que quase parece mágica de verdade. O que poderia ter sido apenas um close brusco em um olho ganha suavidade por causa dos elementos no primeiro plano, das cores contrastantes e do jeito como a câmera continua se movendo. A cena vai preparando o terreno para a imagem mais absurda de todas, quando a água muda lentamente de cor e começa a tomar a forma de um novo dragão. Então acontece o segundo momento completamente surreal daquela cena. A criatura gigantesca, que parecia impossível de enfrentar no começo, de repente se torna pequena, insignificante. E sinceramente eu acho que eu vou carregar essa imagem comigo por muitos anos, porque existem cenas que simplesmente ficam marcadas. Momentos em que a animação não apenas funciona, mas ultrapassa completamente qualquer expectativa. Cenas que acertam em tudo, e em alguns casos de forma quase inacreditável, porque no fim, a beleza de uma obra nunca vai de um único elemento. Ela nasce de junção de inúmeros detalhes trabalhados juntos, mas a base de tudo isso eu sempre volto ao movimento, a forma como algo se move, a maneira como o desenho consegue transmitir peso, emoção, impacto e vida. E cada ano surgem artistas, diretores e animadores criando coisas que pareciam impossíveis pouco tempo atrás. E por isso existe um espaço infinito para a criatividade. Poucas formas de arte parecem tão livres quanto a animação, porque às vezes um desenho consegue parecer mais verdadeiro emocionalmente do que qualquer coisa filmada por uma câmera. Então talvez a gente devesse valorizar mais esses momentos cuidadosamente construídos, essas ilusões desenhadas à mão, que por alguns segundos conseguem parecer reais demais.